Vamos lá então, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o zagueiro do Wallace. O Wallace, acho que a pergunta principal que o torcedor quer fazer é como estavam suas dores, como estão suas dores, né? Problema na panturrilha. Tudo bem para o jogo da próxima segunda-feira, Wallace? Graças a Deus já estou em plenas condições, né? Nesse último jogo eu estava com um certo receio, porque o desconforto estava me limitando a fazer algumas movimentações que seriam necessárias dentro do jogo. E por precaução, o professor Claudinei e eu acabamos decidindo juntos que seria o mais viável segurar, né? Até porque a gente tem jogadores de qualidade, o Iago Lincoln tem entrado, tem dado conta do recado. E agora eu estou muito pronto para o jogo de segunda-feira e muito consciente do que temos que fazer lá. Bom dia, Wallace. O Londrina segue invicto no Campeonato Brasileiro da Série C, porém vem de 3 jogos sem vitórias. Como que você projeta esse confronto contra o Confiança fora de casa? O Londrina que é um bom visitante na temporada. Vai ser um jogo muito duro, né? Todas as informações que nós temos da equipe do Confiança que está havendo uma mobilização muito grande, porque eles estão a 3 jogos já que vem de derrota. Não queremos servir como exemplo para ele poder retornar ao caminho da vitória, né? Todos os atletas estão muito conscientes da dificuldade que é jogar lá em Aracaju. Tem a temperatura também que vai mudar, né? Mas a gente sabe que esse momento de instabilidade, diria, que estamos passando, de ter 3 jogos que tivemos a oportunidade de vencer nos 3, né? Sempre tento ver a coisa de uma forma mais clara possível. Usar esse jogo agora para a gente retomar o caminho das vitórias, apesar desse período de invencibilidade na competição. A Série C também não é fácil ficar de uma forma tão grande de jogos sem perder, e a gente tem conseguido fazer isso com maestria, né? O professor Claudinei tem nos dado toda a confiança, a gente tem treinado muito bem. Claro que dentro dos jogos, um jogo você oscila mais para melhor, outro para pior. Nesse último jogo, acho que a gente fez uma partida muito segura, né? O gol que a gente acabou sofrendo foi uma casualidade. Dentro do jogo a gente não consegue controlar tudo, e se não fosse talvez o pênalti, tivéssemos ganhado o jogo de uma forma mais tranquila, até porque a equipe do Tombense, se referindo a esse último jogo, eles só tiveram 2 ou 3 oportunidades durante 90 minutos, né? Mas situações onde a gente permitiu e não propriamente por mérito ou criação dele. Isso mostra como a equipe está muito bem. Bom dia, Wallace. Você até comentou sobre esse momento da Confiança. Eles apenas venceram uma partida na competição, o resto foram derrotas. Inclusive, a Confiança tem a pior defesa do campeonato. Querendo ou não, isso faz com que o torcedor cobre um pouco mais vocês pelo resultado, até porque é uma equipe que está na parte de baixo da tabela. Isso aumenta a pressão para vocês, defensores, até porque é a pior defesa, então também não tem um ataque tão positivo assim. E aí, sobre o ponto de vista do jogador, o quanto essas estatísticas realmente aumentam a confiança de vocês? Bom, a gente sabe que nesse momento o Confiança está passando por um momento delicado, mas a gente também trata de ver o nosso lado aqui, o que a gente tem que fazer lá, né? O torcedor ele vai cobrar, é natural, e nós atletas estamos aqui para suportar esse tipo de pressão e esse tipo de cobrança, até porque nós somos muito bem remunerados para isso. A questão das estatísticas, ela é importante porque mostra a solidez ou a fragilidade de determinadas equipes. Nesse momento há um desequilíbrio na equipe do Confiança. A gente tem que tentar ver onde é que tem esses furos para que a gente possa usufruir da melhor forma nos momentos ofensivos da equipe, né? E aqui atrás, a nossa equipe ela é formada por 11 defensores e 11 atacantes, né? O jogo, ele, de forma alguma, é dividido em setores, né? Há momentos que o jogo
passa por setores, mas ele passa pelos 11 atletas e a gente, né, tem que se frisar aqui o trabalho coletivo, por exemplo, que o Henrique faz na nossa equipe em relação a ajudar a nossa defesa, né? Sofremos 3 gols, uma média muito baixa em uma competição que ela é muito traiçoeira, que é a Série C, né? A equipe, por exemplo, que era o Guarani, que todo mundo colocou como suposto candidato a subir, hoje está brigando para não cair, ter uma vitória no campeonato, né? A nossa equipe, que muita gente colocou no início da temporada, que era uma equipe meio de tabela para não classificar, se mantém ali invicto e está entre as 5 primeiras colocadas, né? Então a Série C tem essa peculiaridade que um nível de equilíbrio muito grande, então vai depender muito do nível de concentração que cada atleta, de forma coletiva, se expõe e se expressa dentro de jogo. Né? Tudo bem, Wallace? Tudo já. O time chega nessa sexta rodada novamente com uma escalação diferente, né? Que tem, em alguns jogos, até mesmo atrapalhado o estilo de jogo, a proposição do Londrina dentro da partida. É claro que alguns jogos foram mais por questão física, né? Que o time não conseguiu ter essas opções. Mas alguns, e o último foi prova disso, teve 2 jogadores aí com cartões amarelos que estão fora de uma sequência. Tem sido conversado para que tenha uma consciência também, de modo geral, da importância de todo mundo dentro desse elenco, para que não tome cartões de uma maneira desnecessária, por exemplo, para uma sequência do campeonato? Sem dúvida, o professor Claudinei sempre tem nos cobrado, tem exigido que tenhamos um maior nível de atenção, né? Os cartões às vezes são necessários, mas em alguns momentos você acaba não controlando isso, porque o jogo tem emoções, né? E cada um expressa isso de uma forma. A gente agora nesse jogo não vai contar com o Pablo, que é um jogador de suma importância para o modelo que jogamos, do jeito que jogamos e como jogamos e o que ele pode contribuir para a gente. Mas o Carius também é um cara que tem nos ajudado bastante. A gente conta muito com ele e o que ele tem nos ajudado dentro das partidas também tem sido incrível, assim, né? Então, em relação aos cartões, eu volto a frisar, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar, mas as informações e a cobrança dentro do grupo é muito forte em relação para que a gente não perca ninguém de forma indevida, né? Bom dia, Wallace. Nós tivemos apenas 2 partidas, vai ter uma paralisação de 15 dias, depois, se não me engano, de 13. Para vocês, isso é melhor ou pior? Como vocês enxergam? Hoje, esse mês de maio tem 5 jogos, né? Uma certa maratona aí. Depois vem um mês com apenas 2 jogos. Dá para se preparar melhor ou será que o ritmo afeta um pouco? Eu prefiro não parar, né? Então, eu acho que você perde um pouco do dinamismo que você acaba tendo no jogo. Treinar é importante, eu acho que você só faz aquilo que você treina, não tem como ser diferente, né? Você treina forte, você joga forte. Foi assim que eu fiz ao longo da minha carreira e tal, mas esse período de longa inatividade com jogos também você vai perdendo algumas coisas que são características do jogo, né? E a nossa equipe é uma equipe que precisa estar jogando constante, até porque você vai dando mais cancha, vai dando mais experiência, você vai passando por situações que em determinado jogo não funciona, mas em outro jogo vai voltar a funcionar. É uma pena, mas é o calendário que nós temos e vamos seguir fazendo o que a gente vinha fazendo sempre, né? Aproveitando esse período também para fazer alguns ajustes de posicionamento, né? De coisas que o professor Claudinei acredita que tem que melhorar. Bom dia, Wallace. Como você avalia o momento do Londrina dentro da Série C? O que fazer diferente para voltar a vencer no campeonato? O momento é bom, né? 5 jogos sem perder. Eu sei que acaba todo mundo esperava que tivéssemos, talvez nesse momento, 15 pontos, né? Mas o futebol tem um adversário que te impede, né? Não é tão simples como a gente imagina que seja, né? Mas em relação a desempenho, volto a frisar, eu acho que a gente está cada jogo crescendo, evoluindo em um ponto, talvez como todo mundo que assiste futebol, o torcedor, a imprensa, às vezes é muito passional, né? E a gente entende também, porque faz parte do negócio.
às vezes a gente não consegue enxergar o invisível que tem dentro do jogo, né? Mas a gente teve diversas evoluções nesses jogos aí. Até nos 3 jogos que a gente não conseguiu ter a vitória. A gente vai pegar, por exemplo, o jogo do Maringá aqui. Foi uma equipe extremamente competitiva. Foi a primeira equipe que conseguiu fazer com que o Maringá ficasse lá atrás. Tirou o Maringá da zona de conforto. Tivemos as melhores possibilidades de gol, né? Fomos jogar contra o São Bernardo. Mantivemos uma defesa muito sólida, dando poucas oportunidades para o São Bernardo, que é uma equipe que tem uma característica própria de jogar. As melhores possibilidades foram nossas novamente, né? E nesse jogo contra a Tombense foi mais uma repetição daquilo que aconteceu nos 2 últimos jogos, né? A equipe vem sendo sólida, criando situações e por mérito do adversário às vezes consegue neutralizar. Então daí a gente tira que a gente precisa ter um pouquinho de calma e entender que a campanha que a gente está fazendo é muito boa. Claro que aqui dentro a gente quer mais e os jogadores também são bem ambiciosos em relação a isso. A gente quer chegar num número de pontos adequado para se classificar, né? O mais rápido possível, porque a Série C ela é traiçoeira ao mesmo tempo que você está ali em primeiro, com 2 rodadas você já está brigando para não cair. Mas as coisas vão voltar aos trilhos normalmente, né? Qualidade nós temos, né? Atletas comprometidos nós temos. Uma torcida que está comprando o barulho do clube nós temos. Um estádio nós temos. Então o caminho está sendo trilhado, a gente está colocando tijolinho a tijolinho. E, consequentemente, a gente vai pavimentar esse caminho para que ano que vem a gente esteja na Série B. Bom dia, Wallace. Bom dia. Dependendo dos resultados da rodada que começa hoje, o Londrina pode entrar em campo na segunda fora do G8. Olhando esse cenário, com esses 3 empates seguidos, aumenta a pressão diante do Confiança e também é um time que vai entrar em campo pressionado por resultado? Não é questão de aumentar a pressão, né? Nós temos pressão. Claro que a gente não tem mais jogo dia de quarta-feira, mas o jogador de futebol ele sabe que quarta e domingo é dia de pressão, né? Esse jogo é mais um que a gente tem a necessidade de vencer, independente da posição que estivéssemos. Se estivéssemos em primeiro, teríamos a obrigação de vencer para se manter em primeiro, né? Nós estamos hoje em quinto e temos a obrigação de vencer para alcançar uma posição melhor dentro da competição, que é o que nós queremos, né? Então, todo mundo da nossa equipe aqui tem sido bem maduro, sabe lidar com essas pressões. Até o nível de cobrança que se tem dentro dos treinos mostra isso, né? Em outras equipes que eu tenho passado nesses últimos tempos, assim, os jogadores são mais sensíveis, né? Essa equipe aqui, ela consegue lidar com esse tipo de cobrança interna de uma forma mais madura do que outras equipes que eu passei recentemente, que qualquer tipo de cobrança afetava muito no rendimento dos atletas. E eu não tenho dúvida nenhuma, confio plenamente nos meus companheiros que vamos fazer um grande jogo lá em Aracaju. A equipe vai entregar os 110% que tem entregado em todas as partidas. E o torcedor não tem ficado contente com esses 3 resultados que tivemos, eu tenho certeza que ele está pelo menos convencido que essa equipe não para de correr, não se entrega a nenhum momento, que se dedica, e que eu acho que o torcedor londrinense quer isso, né? É uma equipe com espírito que batalha independente do resultado, mas que ele possa olhar para o campo e se ver, né? E isso nós temos feito dentro de campo. Acho que vocês da imprensa também têm acompanhado, que está diariamente aqui cobrindo a nossa equipe, e tem visto que tem sido um Londrina diferente dos anos passados, né? E a gente vai tentar perpetuar esse tipo de comportamento aqui dentro, para que a gente futuramente possa colocar o Londrina na série que de fato merece, né? No próximo ano tem que ser a Série B e, consequentemente, levar o Londrina também à Série A, porque a gente está muito perto disso, porque é tudo isso que a gente vem construindo, né? Com essa ligação, com essa simbiose entre torcida e equipe, né? Então, a gente tá muito ciente do que tem que fazer. Bom dia, Wallace. Bom dia. Você contou algumas coisas interessantes, né? Um time invicto, um time que sofreu apenas 3 gols no campeonato, e o equilíbrio da competição, né? E a gente percebeu contra o Tombense, você estava lá de fora, uma cobrança um pouco maior.
para o torcedor do VGD? Você é um cara rodado, assumido com tranquilidade. Como é que o grupo está reagindo a tantas cobranças e você acha justa essa cobrança toda? Olha, vou ser bem sincero, no futebol eu não gosto muito dessa palavra justiça, injustiça, porque não existe no futebol, né? Existe, você ganha ou você perde, né? Tá bom ou tá ruim, né? É basicamente o que eu acredito. O torcedor ele tem todo direito, até porque ele paga ingresso para isso, né? Ele é um consumidor e todo consumidor tem o direito de fazer seu comentário sobre o produto que ele está consumindo, né? O torcedor vem para ver seu time ganhar, né? Então é natural que eles façam esse tipo de cobrança. A gente está assimilando de forma muito tranquila. Todo mundo que está na nossa equipe já tem uma certa bagagem. Aqueles que já tiveram uma rodagem maior, os mais jovens também, porque já passaram por equipes de tradição e na base já tem uma cobrança. Então todo mundo entende muito bem e a gente compreende essa insatisfação do treinador, do torcedor londrinense, até porque ele quer ver o Londrina na Série B, e isso o mais rápido possível. Se o torcedor do Londrina pudesse ver a gente ganhar do Confiança e ir para a Série B, ele gostaria, né? Então é esse tipo de exigência que se tem, é natural, todo mundo está muito ciente de como tem que se comportar, como receber esse tipo de comentário. E é uma coisa que eu acredito muito, né? O jogador de futebol, ele tem que entender que ele é o produto. A partir do momento que ele não traz aquilo que é exigido dele, ou simplesmente imaginam que ele tem que contribuir, ele vai sofrer esse tipo de pressão. Mas a nossa equipe tá muito tranquila, tá muito ciente, porque a gente tem feito as coisas muito bem, tem jogado muito bem. A gente vai vendo cada jogador desenvolvendo, evoluindo. Vou voltar a citar o Campeonato Paranaense. Quando nós iniciamos, todo mundo citava que a nossa equipe estava brigando ali até para não cair, né? E a cada jogo a gente foi ganhando a confiança do torcedor, foi ganhando a confiança da imprensa. Não vai ser diferente na Série C, não.